Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Isso, porque para nós é sempre um prazer, né? Até quando a gente se encontra para falar sobre os assuntos, as pautas, quando a gente se encontra para gravar, e eu espero que você curta bastante, né, Mirtes? Olha, hoje a nossa conversa vai ser sobre pensamentos transformados. A gente tem escolhido essa linha, né, de falar sobre a nossa mente, sobre emoções e tantas outras coisas, porque são pautas da nossa vida cotidiana. Cotidiana, né? Exatamente. Como é que o Evangelho entra nisso? Porque nós pautamos as nossas conversas assim, né? E para começar a falar de pensamentos transformados, porque isso é uma ordenança bíblica. Isso. Né? Eu sempre falo em duas possibilidades e eu quero lançar essa pergunta para você que está nos assistindo. Você é uma pessoa racional ou uma pessoa muito emocional? Pensa aí um minutinho antes de você começar a ouvir essa conversa, né? Como é que você se classificaria? Aliás, como é que você se classifica? Então, eu já estava até pensando em falar mesmo. Eu já fui mais emocional, mas agora eu já estou mais racional. Engraçado, não sei se é a idade ou se é a maturidade, né? Ou se é de tanto ser emocional que eu já estou racionalizando. Pois é, né? Mas, se a gente for dar uma olhadinha no Dr. Google, né? Porque eu legal, sempre dou uma passeada por lá. Ele diz que pessoas racionais são pessoas que, com inteligência, treinam, sabe? Gostam de treinar, usar a cabeça, usar a mente, né? Porque daí vai acontecer uma dedução mais lógica, né? Mais forte, clara, né? E vai ter uma capacidade de tirar conclusão diante de alguns fatos. Porque uma mais emocional, às vezes, não sabe nem como agir, não sabe nem que conclusão tirar, não é isso? Isso, principalmente se ela ainda não conhece essas emoções, né? Ela vai ter mais dificuldade em entender o que está acontecendo, mas se você já tem uma mente mais esclarecida, você já vai entender um pouco mais, né? Porque as emoções podem, alteradas, elas também alteram a interpretação, que você está tendo, né? Exato. E algumas vezes, né, Mirtes, no começo, a pessoa não sabe nem que emoção que ela está sentindo. Ela só sabe que tem um turbilhão dentro dela, né? Sabe? Então, diante de um fato, né, racionalmente você vai parar um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo. Puxar uma linha de raciocínio aqui ou ali, né, e tal. Se você está na base da emoção, o que pode acontecer diante da determinada cena? Pode haver choro, pode haver medo, uma explosão. Você sabe que eu tenho acompanhado, e, assim, a indicação mesmo para se você tem alguma daquelas doenças, assim, né, condições, síndrome de pânico, vai entrar quando você vê que vai entrar na crise, a indicação é racionalize um pouco. Mas será que é possível isso acontecer? Mas se eu estou com essa sensação, por quê? Isso está me afetando onde? Então, é até a forma de você controlar, sabe? Né? E até você trazer à sua memória que você pode, como se diz, controlar isso. Ou então fazer a pergunta até que ponto? Porque ninguém pode ficar à mercê, eu digo, das emoções. Sim, né? sim. Senão você está perdida. Isso. Quem fala isso é o Dr. Augusto Cury, né? Que as emoções são uma criança. Ela é meio descontrolada, se você soltar, ela é intensa. Então, exatamente, se você soltar e não orientar, ela vai ficar louquinha. Sabe? Mas é assim, a gente diz que, sabe, essas palavrinhas, né? Sentimento, emoção, conhecimento, enfim, elas estão na nossa mente. E, às vezes, o conceito errado delas traz realmente respostas
não satisfatórias, sim, né? Sim, e é bem claro, assim, a ideia de que, em princípio, como nós estamos falando, se é a pessoa mais trabalhada, a reação, o comportamento dela é resultado de uma emoção, né? Porque gerou muita ira, ela vai ter um comportamento mais agressivo. Agora, sempre vai ser resultado ou dos seus pensamentos ou da sua emoção. Se o seu pensamento está abafado pela emoção, é isso, né? Nisso que dá. Isso, e o cérebro, às vezes, ele não sabe se a coisa aconteceu só no pensamento ou aconteceu na realidade. Ele vai ficar confuso, mais do que você. Os dois confusos. Mas o fato de você ser mais racional um pouco, porque nós estamos falando em mente transformada, em transformação da mente. Porque o Evangelho nos manda, faz com que você possa, pelo menos, não se afetar pensando em mais do que uma possibilidade. Né? Porque o que vai afetar você, aquilo que você está recebendo? Vamos supor que... Vou pegar qualquer coisa. Uma frase, tá? Uma frase qualquer. Uma frase dita para você, tá? A mesma frase dita em tons diferentes por pessoas diferentes podem causar efeito diferente. E eu diria em horários diferentes, também, né? Dito no furor de uma briga é uma coisa e dito com carinho é outra, né? Qualquer coisa. Até, por exemplo, coisas boas. Vamos supor assim, que uma amiga que a gente gosta muito, 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 chega e fala, uau, gostei do programa de vocês. Então ela falou, gostei do programa de vocês. O programa de vocês é muito bom. A gente vai receber aquilo com alegria, tal. Foi uma amiga que disse. Se é uma pessoa desconhecida, de quem a gente ouviu falar qualquer coisa, e falar assim, o programa de vocês é bom. Você não vai gostar do tom que foi dito. Você vai falar, o que ela quer dizer? Será que eu preciso melhorar? Será que é bom mesmo? Ou sabe? Até deixa eu comentar aqui, várias amigas têm falado que têm gostado mesmo, de verdade. Pois é, né? Então, mas eu estou falando de quem recebe, sabe? Quando você recebe uma informação em termos de como a sua mente, nós estamos falando de pensamento, reage, tem a ver com o tom que foi dito, com a hora que foi dita, como diz a Eliane, com a entonação, de quem veio, né? Tem tantas coisas, né? Então, isso às vezes impede, né? E nós não temos controle nenhum sobre quem está falando. Tá? Quem está nos passando informação, o julgamento que ela tem, nós não temos. A coisa é conosco mesmo. Conosco mesmo, exatamente. Né? Existe uma possibilidade de uma coisa, foi o que você falou, a gente não tem controle sobre, a gente pode fazer uma leitura mais... sim, quando ela é bem explícita, claro, que ninguém é tolo quando uma frase sarcástica é gritante. Isso. Aí a gente tem, geral, né? É difícil. Mas eu digo, às vezes, assim, algumas que envolvem essas coisas que a gente não sabe, né? É verdade. Você não dentro de casa, vamos pensar dentro de casa, porque dentro de casa é a pessoa que você conhece. Isso, e outra coisa, é onde a gente está mais à vontade, mais desarmado, e às vezes é onde a gente reage com mais intensidade. Né? Agora, a pessoa, eu estou dizendo que você não tem o poder de mudar a linguagem do outro, mas na intimidade dentro de casa, eu posso perguntar, por que você está falando assim? A gente não pode? Sim, né? sim. Porque daí eu não preciso dar tratos à minha mente e ficar pensando, ele falou assim porque... né? E ter mais do que uma possibilidade. Não, eu sou direta. Por que você está falando desta maneira? Então, o que você quer dizer? O que você quer dizer? Isso, enfim, né? A gente vai esmiuçar aquilo para não deixar a mente, sabe, dormir pensando, gente... Em todas as possibilidades. Olha, será que ele falou porque ele está cansado de mim, porque ele tem outra, porque ele está fazendo... Enfim... Exatamente. Porque a mente, ela infere coisas de situações e emoções, às vezes, equivocadas. Um exemplo que eu vi esses dias, bem simples, mas bem doído. Por exemplo, um namoro acaba, o rapaz termina com a moça e ela vai lá e come bastante sorvete.
E ela já está meio gordinha. Então, ela se infere assim, nossa, ele terminou o relacionamento porque eu estou muito gorda. Às vezes nem foi, né? É outra coisa. Quer dizer, mas nem tá tão gorda assim. então. Mas, assim, o fato e as emoções complicadas na hora de um rompimento faz com que embaralhe tudo e as decisões fiquem truncadas. Né? Porque se a gente voltar à nossa conversa, se eu disser assim, por que você falou dessa maneira? Porque existe sempre uma porção de possibilidade. Ele pode ter falado porque não está entendendo o que está acontecendo. Ele pode ter falado no momento de raiva, de fato, porque está com raiva. Ele pode ter falado e nem ter se tocado no que falou, né? Não tem as conversas assim, que a gente diz, né? Falou da boca para fora, ou falou porque não sabia o que falar. Às vezes está no automático. Quer ver uma situação que às vezes eu vejo assim, tem algumas pessoas, ela tem o dom assim, meio de ser meio irônico sempre, que nem você falou, que eu já vi assim. Então, ela está meio acostumada a dar umas respostas meio irônicas. Às vezes ela não está com vontade de pensar, ou às vezes achou o papo meio chato. E aí o outro fica sem entender se ele está falando ao certo, se ele está sendo irônico, se ele quis atacar, ou se ele só está sem saco de ouvir a conversa, não é? Mas o Evangelho, por exemplo, a ordenança bíblica mesmo, que está no livro de Romanos, bem conhecida, Romanos 12:2, diz assim, não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para a qual experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele está falando da mente daquele que é cristão, que tem que estar desarmada. Ela não pode estar com essas coisinhas que a gente... Vamos dizer, esses vícios, que a gente falou aqui para iniciar a nossa conversa, para que ela possa entender a boa, perfeita vontade de Deus para a vida dela. Isso. Porque senão eu vou agir da mesma maneira com Deus, não vou? Vai, por exemplo... Que eu vou ler uma frase bíblica e vou ficar... Não vai entender, né? Por exemplo, citando de novo para deixar mais claro, umas respostas automáticas, umas respostas meio irônicas, ou umas respostas meio dúbias, né? Que responde lá meio que... Então, essas coisas fazem com que a conversa ou a relação não evolua para uma conversa bacana. Não esteja na presença de Deus, que é o bom, tudo que te faz bem, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro. Né? Tem que ter uma confiança. Às vezes vai deixar o outro inseguro, uma conversa assim, né? E sabe, queridos, e quando está colocado, Paulo coloca isso aos Romanos, e dizendo, não vos conformeis com este século. Ele está dizendo, Jesus trouxe um reino com outros padrões. Você vai ter que mudar a sua mente para o padrão do reino. Você agora tem uma nova realidade. Nova realidade aonde? Em tudo. Na tua casa, no teu trabalho. Quer ver exemplo que eu vejo muito? São mulheres, a exemplo dos homens, ou tentando imitá-los, falarem muito palavrão. Que está errado, não pode na Bíblia, e a gente sabe que descaracteriza a feminilidade, que a mulher não cabe bem esse perfil, e ela copia o do homem. Então, assim, não pode se amoldar a isso. Você tem que se corrigir, tem que se policiar para que isso não aconteça. Né? Sabe, o cristão tem essa ordenança de ter uma outra maneira de pensar. Nós estamos falando de transformação de pensamento. Né? 1 Coríntios 2:16 diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A gente tem um DNA alguma Cristo. Coisa, porque nós fomos aceitos como filhos, nos rendemos ao senhorio dele, né? A nossa fala, o ideal é que edificasse o outro, né? Paulo, antes dele escrever, Paulo falando aos Efésios, ele diz, antes de vocês terem essa postura de cristão, vocês andavam aí no mundo, né? Era outra coisa que dominava a mente de vocês. Uma coisa é uma conversa, vamos dizer, de um lugar totalmente informal, de um barzinho, de uma praia, e outra coisa é um acontecimento que você está na comunhão com os irmãos, né? E sabe, e depois tem outro, ser luz aonde você for. Você não deixa de ir à praia, você não deixa de trabalhar, você não deixa de ir à faculdade. Barzinho é bom deixar, né? Porque não e isso que eu quis dizer, que é o lugar mesmo. Do mundo, especialmente. Né? E bem isso, né? Aí a gente vai aplicando esta mentalidade que é sugerida no Evangelho. No Evangelho, que não... Essa conversa é boa. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já.
No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos falando sobre transformando os nossos pensamentos. Eu quero continuar citando um texto da Palavra de Deus, também contido no livro de Efésios, Efésios 4:17, que diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andavam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isso né? Então, ele deixou claro a palavra, sabe? Ele diz assim, vocês não podem viver mais como viviam antes de conhecer Jesus. Isso. Simples assim, né? Simples assim. E isso que é bonito na Bíblia, que às vezes o comando é claro, simples e você não tem que interpretar. Está aí, né? Não ande. É difícil, claro, mas que não é fácil. Né? Mas a gente não pode. Ele sugere... Ele dá, quando ele fala com os filipenses, ele sabe o que vocês precisam pensar? Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é agradável, de boa fama. Ele diz que a nossa mente tem que estar alimentada com isso, né? Porque a nossa experiência humana maior é aquilo que acontece na nossa mente. Sim, né? E é onde nós vamos nos relacionar com o outro. Se dentro de nós não há a frutificação, ou se a gente não cultiva esses pensamentos bons, na hora de falar não vai sair, porque aí você não tem tempo de procurar a melhor palavra, né? E quando ele está dizendo para nós vivemos de acordo com o Evangelho, vivemos de acordo com o nosso Deus. Porque em culturas anteriores, por exemplo, os deuses cultuados na antiga Grécia. A cultura fazia com que você se movesse, os seus temores, tudo, em cima desses deuses. Que Deus era esse? Deus Sol, Deus Trovão, né? São coisas que você não tinha dimensão também e mais temia, né? Exato. Então, e quando tinha, por exemplo, vamos dizer, Deus, ele também descia a terra, também fazia coisas erradas, ele tinha e ainda com critérios não é o nosso Deus, né? Porque daí, como elas eram atreladas à natureza, o homem ficava completamente impotente, como a gente tem, porque era vento, né? Vento, rio, sol, lua, enfim. Esse mover da natureza, que às vezes é horrível, né? Forte, a gente viu esses tempos atrás aí o que a natureza fez no estado do nosso país, né? Agora está lá na Europa, calor extremo. Aqui, então a natureza é adversa, né? Sabe aquilo que ela provoca? Parece que essa semana nós estamos tendo incêndios fora de controle em 2 estados, Minas Gerais e Mato Grosso. Mato Grosso, que já faz tempo, né? Coisas que tem a mão do homem, mas tem a força da natureza por trás, né? Então, nós temos que pensar que nós conversamos sobre essas coisas justamente para viver segundo os padrões do reino. Né? E um padrão que ele disse possível, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com qualidade. Né? Sim, a abundância. Então, essa realidade que Jesus trouxe para nós, ela mexe aqui primeiro no nosso interior. Né? Isso, ela tem que fazer sentido internamente, né? Para que haja essa mudança, para que a gente possa melhorar e agir de acordo. Na verdade, foi isso que aconteceu com Paulo. Ele teve que mudar a maneira dele pensar a respeito dos cristãos, principalmente, porque a quem ele perseguia, matava. Então, ele teve que mudar a mente dele para se tornar aquilo que ele... Que aí ele deixou de ser o velho Saulo, né? E matar e perseguir os cristãos para agir a favor, né? E olha como é legal isso. Paulo
mesmo atrás das grades, esse entendimento que ele tinha, ele se considerava um homem livre. Isso. Não é, uma coisa muito legal, né? Preso, né? Atrás das grades e livre, né? O sinal nisso, né? Que a mente, ela é infinita. Sim, e ninguém consegue pôr algema nela, né? É ela que consegue nos dar uma boa qualidade de vida, né? Se algema o corpo, mas a mente não, né? E nós não estamos falando de otimismo sem fundamento, não é botar um óculos cor-de-rosa e como esse mundo é bom, porque ele não é. Não é. É um mundo mau, é um mundo difícil, né? Mas temos que olhar para ele com a mente transformada. Renovada, né? Exatamente. Olha só o outro conselho que ele dava, Paulo dava aos discípulos, que estava, porque ele escrevia essas cartas para os discípulos de Jesus, os vários, não mais os 12, os do Cordeiro, para todos aqueles que seguiam, né? Em Efésios 4, a partir do 22, ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, para que se sejam revestidos de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, tem que mudar a maneira de pensar, sim, se você é cristão, né? Tem que mudar. Porque hoje os enganos estão aí. Né? Hoje, palavras mais usadas são fake news, mentiras, né? E cada vez mais difíceis de serem percebidos, porque Sim. agora com o chat GPT sintonizando e fazendo vozes e pessoas falando, cada vez vai ficar mais difícil de distinguir. Sim, porque né? atrás de uma inteligência artificial, né, existe o homem que a criou. O homem que está lá. Né? Certamente. Também, né? Agora, sabe... E a gente separa um pouco o racional do emocional, porque nós estamos falando de cartas escritas logo após Jesus ter subido aos céus, então, no primeiro século. Né? Os judeus, por exemplo, a cultura judaica, para eles, amar Deus significava ter um relacionamento intenso com Deus. Né? Então, não havia possibilidade também de um conhecimento racional. Você se envolvia com Deus na base da emoção, praticamente, né? Exatamente. Eles tinham, assim, muitos estudos, né? A Cabala, e eles, do que havia ali na Bíblia, eles inferiam muita coisa, né? Eles têm estudo profundo. A gente une essas duas coisas de maneira... A nossa crença é assim. Nós cremos e amamos, se envolvemos, né? E Paulo vai mostrar a realidade disso aos romanos. No livro de Romanos 1, 20, ele diz assim, os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder, a sua divindade, são reconhecidas desde o princípio do mundo e percebidas por meio das coisas que foram criadas, né? Por isso os homens são indesculpáveis, ele diz. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensatos. Eu vou parar aqui, você pode continuar lendo, que fica mais claro ainda, mas ele diz assim, aquilo que os atributos, o poder, tudo de Deus, sabe, independente da maneira que você queira pensar de maneira racional, emocional, o que cerca a natureza em volta vai dar testemunho disso. Isso, exatamente. Né? A natureza, como nós já citamos, ao mesmo tempo que ela vem com uma força e faz algum estrago à civilização humana, ela realmente mostra o poder de Deus e ela está aqui para mostrar o que Deus fez por nós. Né? Sabe, porque você não precisa olhar para o universo através de telescópios poderosos, aquilo que os nossos olhos comuns já nos deixam... Maravilhados, já é suficiente, né? Para você ficar maravilhado e falar assim, tem que ter um poder muito maior do que esse, você tem que raciocinar assim, né? E quando a gente olha geral, e a hora que a gente vai entender como funciona, a complexidade que é né, da rede, da teia de sincronia entre os seres vivos e as plantas e a terra, e
Aí que você fica mais encantado ainda, né? Sabe por quê, queridos? Porque eu não sei qual é a porcentagem correta ainda do conhecimento humano em relação ao universo, mas é muito pequena. É muito pequeno. Sabe? Não deu, por mais mente brilhante, maravilhosa, cheia de pesquisa, de cientista, de tudo que você pode imaginar, sabe? Não dá para explicar como determinadas coisas aconteceram. Basta, assim, como a gente comenta que o cérebro, acho que é um dos mais complicados, né? E mais difíceis de entender no universo todo. Mas, assim, da mesma forma, se repete, né? Porque as partículas são iguais, a forma de funcionar é igual. Então, Shakespeare já falava, né? O meu mundo numa nós, né? Cabe na nós. Então, assim, e cabe ali mesmo. Se você entende aqui, funciona o universo todo de uma maneira que só pode ter a mão de Deus. Porque é muito sincronizado. Né? Então, o salmista já dizia assim, eu vou ler um pouquinho... o Salmo 115 dizia assim: prata e ouro são ídolos deles, obra da mão dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e o quanto neles confiam. Ele estava falando dos ídolos que se criavam antigamente, sabe? Ele diz assim, se é o ídolo que você adora, que você idolatra, você é igualzinho a ele. Quer dizer, falar, andar, ter entendimento? Nenhum. Exatamente. Né? Então, esse salmo fala de... pessoas que iam ao cultuar esse tipo de Deus, com D minúsculo, para eles, né? E, então, eles dizem assim, o entendimento que vocês vão ter a respeito de vocês mesmos é igual vocês têm daquilo que vocês criaram. Exatamente. Né? Então, é tão pequeno quanto, é tão raso quanto, né? Porque é bem isso. Como Deus é onipotente, onipresente e tudo mais, né? Ele esse auto criou, né? Esse auto gere, né? Vamos dizer assim. Então, assim, lógico que a gente não vai ter noção nunca de toda a complexidade. E agora, quando a gente cria um Deus para nosso ídolo, é lógico que ele vai caber na minha medíocre cabeça, né? Então, quando a tua relação com o Deus que te criou envolve pensamentos errados, conceitos errados, sentimentos errados, né? Você facilmente transita numa porção de coisas. E vai permanecer nesse conhecimento errado, né? Sabe por quê? Eu contei uma experiência no dia que eu falava sobre isso na falta, de um casal. O homem era cristão. Então, quando eu digo que ele era cristão, ele tinha um dia entregue a vida dele a Jesus, né, e dito, agora vou viver debaixo do senhorio de Cristo, e tudo que ele podia saber de Deus estava contido na Bíblia. Esse é o padrão que a gente acha. Entende, né? Ele já fugiu desse padrão ao aceitar se casar com jugo desigual, mesmo sendo cristão, com alguém que se dizia escancaradamente espírita. Né? Então, ele já contrariou aquilo que era. E no convívio dos dois ali, ela teve uma experiência, diz ela, de cura num centro espírita. Nós sabemos que o inimigo copia as obras de Deus, né? Eu mesma, porque eu ouvi essa história dela e perguntei para ela, quem te curou? Porque ela disse que foi curada lá. Ela falou, não sei, mas interessa que eu fui curada, não sei quem. Então, muito perigoso, né? Essas coisas. Mas ele, ao saber dessa cura... Ele falou, então eu também vou lá, porque eu ainda tenho... Ele tinha umas pendências de saúde. Ainda foi facinho lá também. Se afundou, vamos dizer assim. Né? Então, esta é a mente, como funciona a mente enganosa, né? De alguém que se dizia cristão, né? Mas, sabe, queridos, não vai faltar oportunidade da gente continuar falando sobre pensamentos transformados. O nosso tempo aqui é mais restrito. A gente acha que já deu um pouquinho, né, para entender quanto precisa transformar realmente nossos pensamentos, né? Exatamente. E a gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.
Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.